Bom, e nessa aula nós vamos falar sobre as principais diferenças entre os tipos de orçamento de obras. A gente tem o orçamento somente da mão de obra, ou seja, o cliente solicita os nossos serviços somente para execução, e também tem o orçamento compreendendo a mão de obra para execução e mais a compra dos materiais. Vamos bater um papo aqui e analisar quais são as principais diferenças entre esses dois tipos de orçamento. Vamos começar aqui pelo orçamento somente da mão de obra. Como que funciona para você analisar? A melhor maneira para você entender como que funciona para você escolher as opções de mão de obra que você pode escolher para a execução do seu serviço, para a elaboração também do seu orçamento de obras, é analisar por tempo de execução. Digamos aqui que você tem um serviço para elaborar que vai durar 2 semanas. Bom, 2 semanas, qual é o tipo de mão de obra que eu vou escolher? Aqui a gente tem a mão de obra carteira assinada, a gente tem a mão de obra na empreitada e a mão de obra na diária. Bom, serviço de 2 semanas. Na carteira assinada, às vezes você tem um serviço que vai ter uma duração curta, que não viabiliza você assinar a carteira. Um serviço de 2 semanas, se você não tem a iminência de um serviço para começar após você acabar esse serviço, essa opção aqui de carteira assinada, ela é praticamente descartada, ficando apenas com a parte de empreitada e diária. Vamos analisar aqui agora. Na empreitada, você contrata os profissionais, ou contrata até uma empresa de prestação de serviço, às vezes um mestre de obra que tem uma pequena empresa, ele presta serviço na empreitada, você consegue contratar essa empresa por tempo de execução. Então você chega para essa empresa, mostra para ela o que você tem que fazer, para essa empresa, ou para um profissional também que oferece o serviço na empreitada, mostra o serviço e ele vai analisar ali o possível tempo de execução para executar esse determinado serviço e vai te passar o orçamento dele. É uma opção muito válida para essa opção de serviço de média, curta, até longa duração, às vezes se enquadra na empreitada. Já na diária, aqui tem que ficar ligado porque essa é uma opção que muitos profissionais, um serviço maior, eles acabam não dando o máximo de si para durar mais diárias, porque eles recebem por dia trabalhado. Então, quanto mais dias eles trabalharem, mais eles vão receber. Então, uma opção que a gente utiliza para serviço de curtíssima duração e também para serviço onde tem muita coisa aleatória. Às vezes tem que trocar uma lâmpada, às vezes tem que trocar o disjuntor, tem que tapar um buraco no teto. Então, junta muitos serviços pequeno porte, vários serviços picados. Então, às vezes você contrata na diária e pede para esse profissional catar todos esses serviços. Então, um serviço de 2 semanas, essa opção de diária também a gente descarta. Então, a opção melhor que se enquadra nesse aspecto é na empreitada, onde vai suprir a sua necessidade, você já contrata por um tempo especificado e não vai ter dor de cabeça. Alex, e quando que eu vou contratar então com as outras opções? A carteira assinada, a gente tem que ter muita atenção relacionada ao vínculo trabalhista. Ali quando o profissional já trabalha para você alguns dias, isso já considera o vínculo. Só que na prática não é assim que funciona. A gente usa o bom senso e a inteligência para escolher o melhor tipo de mão de obra. Carteira assinada, você tem um serviço que vai durar, por exemplo, mais de 2 meses e tem a iminência de sempre entrar outro serviço. Então é muito interessante você analisar a contratação dos seus profissionais em carteira assinada. É uma mão de obra que quando você consegue aquele serviço sempre com recorrência, sempre novos serviços, essa mão de obra ela tem um custo menor para você comparado com essas outras 2 categorias. Então você tem a iminência de sempre ter novos serviços e serviços de longa duração, acima de 2 meses, essa opção aqui é a mais indicada para você. Serviço de curta duração, curtíssima, como a gente já viu, na diária, mas vamos pegar aqui um exemplo bem crítico. O serviço vai ter exatamente 2 meses de execução. E aí, Alex? Contrato na empreitada ou carteira assinada? Aqui, novamente, você tem que analisar. Após esses 2 meses, a chance de eu ter um novo serviço ela é grande? Se a chance for grande, você contrata na carteira assinada. Se não, você já contrata na empreitada, que assim você não vai ter dor de cabeça de, quando acabar os 2 meses você não ter um novo serviço, você tem que demitir o seu profissional ou deixar esse profissional parado. Então é assim que a gente analisa qual tipo de categoria, como contratar e principalmente fazer esse levantamento para botar nos nossos orçamentos relacionado à mão de obra. E quando a gente se depara com a situação da mão de obra mais o material, é uma situação que ocorre com menor frequência, mas quando o cliente solicita essa opção para você, aqui eu já te adianto, é uma opção que dá muito trabalho, é muito trabalhosa essa parte aqui de fazer os levantamentos de todos os materiais, os mínimos detalhes. Você tem que fazer os levantamentos, fazer a cotação, pesquisar com diversos fornecedores. Então é um tipo de orçamento que vai te tomar muito mais tempo. Para analisar essa parte aqui da mão de obra, o raciocínio que eu mencionei anteriormente, ele se aplica aqui também. A gente já analisou
qual é a melhor maneira de você escolher a mão de obra. Já a parte dos materiais, você tem que fazer ali a cotação de material por material. E aqui você pode se deparar com alguns serviços que ainda você não conhece, não sabe qual é o material que compreende um determinado serviço. Um exemplo, você tem que fazer ali um orçamento de um quadro elétrico completo. Bom, o que compreende um quadro elétrico? Aqui, como a gente comentou em aulas anteriores também, você pode utilizar as composições do serviço para saber quais são os materiais que compreendem aquele determinado serviço. Então, utilizar as composições nessa etapa de fazer os levantamentos dos materiais vai te ajudar muito. Então, é assim que a gente elabora os orçamentos, contendo somente a mão de obra ou mão de obra e material. Aqui você tem que ter uma atenção especial, principalmente para você não deixar de orçar nenhum material. Porque muitas vezes quando você esquece de orçar, isso pode acarretar prejuízo aí para a sua empresa. Mas na maioria dos casos, o orçamento que mais aparece é esse aqui, somente da mão de obra, somente da execução. Então essas foram as principais diferenças desses dois tipos de orçamento. Agora, vamos para a próxima aula.